what they call me. Promise that you never be lonely. Be the fam that's... Português odeia brasileiro. Brasileiro odeia português. Isso é uma afirmação? Ou isso é uma pergunta? Ou isso é apenas uma especulação? Você pode me responder aí, já que você está assistindo esse vídeo agora, me responde. Pode deixar a sua opinião aí, ela é muito importante para mim. Bom, dependendo do ponto de vista, dependendo do contexto que você leia esta frase, esta afirmação ou este questionamento, ela tem várias interpretações. Português odeia brasileiro, brasileiro odeia português. Dependendo do contexto, você vai dizer que sim, dependendo do contexto, você vai dizer que não. Eu vou falar um pouco das duas partes da minha percepção desse tempo que eu moro aqui em Portugal. Como a gente vê muitos ataques, muitas ofensas, muitos vídeos aí nas redes sociais, para quem está fora, a impressão é que os portugueses odeiam os brasileiros mesmo, pelos os ataques gratuitos, pelas ofensas desnecessárias. A impressão que passa, infelizmente, é essa mesmo, que os portugueses odeiam os brasileiros. De contrapartida, os portugueses dizem, para justificar esses ataques muitas vezes desnecessários e gratuitos, que é os brasileiros que odeiam os portugueses. Na verdade, eu acho que um pouco os portugueses arrastam esse rancor histórico ao longo da história, né? E em contrapartida, o brasileiro também se defende de uma certa forma desses ataques que são históricos por parte dos portugueses e por parte dos brasileiros. Eu confesso para vocês que eu morando aqui, eu não vejo que os portugueses odeiam os brasileiros e muito menos que os brasileiros odeiam os portugueses, e eu vou dizer para vocês por quê. Porque eu seria injusto com Dona Fátima, com a Fátima Bastos, eu seria injusto com Daniel, eu seria injusto com André, eu seria muito injusto com a Patrícia, eu seria injusto com Oscar, entre todos os outros que eu poderia listar. Eu seria injusto com a Flobela, e todas essas pessoas que eu citei agora são portugueses. Portugueses que sempre nos trataram maravilhosamente bem, com respeito, com empatia, sempre nos deram a mão, sempre nos abraçaram da forma deles, uns alegres, uns mais reservados. Então eu seria injusto se eu dissesse que os portugueses odeiam os brasileiros, principalmente porque essas pessoas não demonstram isso. E principalmente porque eu vejo nos vídeos que nos posts, assim como tem muitas pessoas que apoiam os ataques gratuitos e desnecessários, sim, porque eles partem muitas das vezes dos portugueses para os brasileiros, eu seria injusto com essas pessoas, ou eu seria injusto com muitos outros que dizem que sou português e não apoio, sou português e desconcordo com seu ataque, sou português e você não me representa atacando os brasileiros, porque os brasileiros, infelizmente, por essa parte de portugueses que fazem questão de declarar que não gostam dos brasileiros, que não querem os brasileiros aqui porque eles se sentem ameaçados. Agora, por que se sentir ameaçado se o país, entre aspas, é deles? Na verdade, o país não é de ninguém. O país é de quem habita, de quem trabalha, de quem paga imposto, de quem contribui de alguma forma para a sociedade. Viver em harmonia, onde todos possam viver em harmonia, mas, enfim, dá para se explicar para essas pessoas essas coisas. Mas existem os incautos, existem os insensatos, existem os mal educados, os mal amados, os frustrados, que fazem com que as pessoas que leem essa frase, leem essa afirmação ou esse questionamento, elas tenham a certeza, a plena certeza de que sim, que o português odeia o brasileiro odeia o português. Mas eu vou relatar uma coisa para vocês aqui muito interessante. Todas as vezes que eu presenciei o embate de um português com brasileiro, onde o brasileiro se exaltou, onde o brasileiro ficou feroz, onde o brasileiro subiu nos tamancos comunistas do Brasil, todas as vezes que eu presenciei uma treta entre portugueses e brasileiros, juro, gente, todas as vezes que o brasileiro foi para cima, na forma de defesa, foi uma forma de defesa. Foi mais uma reação,
o brasileiro reagindo a um ataque do português. Sim, é verdade, desculpa. Desculpe, meus amigos portugueses. Eu sei, jamais eu vou generalizar, jamais eu vou dizer que todo português ataca todo brasileiro, ou todo brasileiro ataca todo português. Todo mundo tem um ponto de vista, todo mundo tem a sua razão. Mas quando a gente analisa esses vídeos, quando a gente vê esses vídeos que explodem, se você vê, na maioria, é sempre o português, como é que eu vou dizer para vocês? Ativando o gatilho da ira do brasileiro. Não estou dizendo aqui que o português está errado e que o brasileiro está certo. Ou que o brasileiro está certo e o português está errado. Eu estou dizendo que os ânimos se exaltam por fatos isolados e às vezes eles tomam uma proporção grande e colocam todos nós, estou dizendo todos nós, entre brasileiros e portugueses, dentro de um contexto só. Mas são contextos diferentes. Porque a gente presencia uma briga momentânea, uma discussão momentânea, acalorada, mas a gente não presencia onde houve esse gatilho, da onde partiu esse gatilho para essa agressão verbal ou algumas vezes, infelizmente, até para agressão física. E o que eu digo para vocês é que todas as vezes, sim, até no meu ambiente de trabalho, infelizmente, todas as vezes que eu presenciei uma discussão mais acalorada, geralmente, ou todas as vezes que eu presenciei, infelizmente, foi apenas o brasileiro reagindo. Porque eu digo para vocês, eu posso até afirmar para vocês, nenhum brasileiro vai colocar dentro do seu projeto de vida num país diferente briga, confusão, enfrentamento com a pessoa daquele país em questão. No caso aqui em Portugal, eu posso até dizer com toda certeza, nenhum brasileiro vai colocar no seu projeto de vida, de uma nova vida aqui em Portugal, chegar em Portugal e arrumar confusão, arrumar treta, como diz no Brasil, arrumar embate desagradável com o português, manchar sua imagem. Nenhum brasileiro faz um projeto de vida para vir para Portugal e coloca dentro deles a sua principal meta, arrumar confusão com o português, arrumar briga, enfrentar, ofender, ou até mesmo cobrar coisas históricas, passadas. Dificilmente um brasileiro faz isso. Eu não conheço histórias de brasileiros que se planejam dessa forma. Assim como às vezes eu posso até dizer para vocês que eu também não vejo os portugueses se planejando para atacar um brasileiro gratuitamente. Mas o que a gente presencia, infelizmente, é isso. A gente tem a presença dessas pessoas, eu vou dizer, acho que, não sei, eu não posso classificar como os mais jovens, porque eu já presenciei, eu já assisti muitos vídeos em metrôs, em metro aqui, como fala, em comboios, na rua, também partiu esses ataques desnecessários e gratuitos e agressivos e ofensivos também de pessoas mais velhas. Talvez pessoas desequilibradas emocionalmente, não sei, mas eu não vou ofender. Eu moro há um tempinho aqui em Portugal, eu nunca saí da minha casa no intuito de arrumar confusão com quem quer que seja na rua. Eu venho correr no parque todo dia, eu venho caminhar no parque todo dia, eu venho com o intuito de fazer o meu exercício físico, de me distrair e de refrescar a minha cabeça. Então eu acredito que ninguém sai, nenhum brasileiro saia na rua para arrumar confusão. É claro que os jovens hoje em dia, eles podem incomodar um pouco mais, porque são brasileiro naturalmente. Ele é extrovertido, ele é cheio de energia, ele é muito alegre e às vezes ele exagera, pode ser ao ponto de vista de algumas pessoas que ele exagere nas suas comemorações. Mas é uma característica do brasileiro, essa alegria extraordinária, essa extroversão, muitas vezes vista por alguns como exagerados, mas não deveria ser motivo de ofensa. O brasileiro gosta de ouvir som alto, o brasileiro gosta de falar alto, qualquer reuniãozinha de brasileiro vira uma festa, isso é característico, isso é elogiado mundialmente, essa característica dos brasileiros. Então não vejo isso como um ponto negativo. O brasileiro às vezes ele precisa se adequar. Eu nunca vi nenhum brasileiro colocar no seu projeto de vida, no seu plano de vida para vir para Portugal, dizer que vai contra as leis do país, que não vai obedecer às leis do país. Todo mundo, automaticamente todo mundo se adequa às leis do país que a pessoa pretende ir. A pessoa se acostuma, se adapta.
Então, às vezes, essa guerra gratuita, desnecessária, esse jogo de ofensa, ele parte, sim, muitas vezes, infelizmente, dos portugueses. E todas as vezes que eu vi, que eu presenciei, foi sempre a reação do brasileiro, uma defesa. Foi a reação a uma ação, às vezes, vamos dizer, de uma certa forma, até injusta, do português. Estou falando do português em questão, não estou falando dos portugueses, porque eu não sou burro para generalizar a vida de todo mundo, para generalizar algumas questões e alguns fatos. Mas infelizmente é isso que a gente presencia. Eu teria muita coisa para colocar, eu tenho muita coisa para falar, mas para o vídeo não ficar longo a gente sintetiza algumas coisas e eu digo para vocês que eu estou falando que muitas vezes é o português que ativa esse gatilho, porque aqui no meu canal recentemente eu coloquei um vídeo falando sobre o aumento da criminalidade, sobre o aumento das coisas, de certa forma a violência, assalto que vem acontecendo aqui em Vale de Cambra, onde eu moro, e eu falei que eu lamentava muito, porque é uma cidade que eu gosto, uma cidade que eu tenho carinho, que eu tenho afeto, uma cidade que eu me adaptei, uma cidade que eu vivo tranquilamente, que eu usufruo do que vocês estão vendo aí atrás de mim gratuitamente todos os dias. Falei só isso, que eu lamentava, que eu não gostaria que isso acontecesse com a cidade. Um português veio e me atacou gratuitamente, mandando embora da cidade dele. Quer dizer, por aí você já tira, né, a colocação. Vai embora, saia da minha cidade, e diz que a criminalidade e que os assaltos, os roubos, os furtos eram tudo gente da minha terra. Então por aí você já vê, eu poderia reagir, eu poderia atacar ele de volta, eu poderia ofender ele de volta. Mas eu, inteligentemente, ou não achando necessário, eu simplesmente fui lá e bloqueei ele do meu canal e nem precisei responder para ele, porque eu já não respondo a muitas ofensas no meu canal, eu já não me preocupo mais em responder, pelo contrário, eu prefiro bloquear e me silenciar. E que pena que alguns brasileiros não conseguem fazer isso. O brasileiro já tem um sangue quente, um sangue fervido, ele já está de uma certa forma numa situação, digamos que meio vulnerável por estar fora do seu país, uma situação delicada. Então, às vezes, ele já está ali no estresse, ele já está ali na emoção, ele já está ali na ânsia do sucesso, da realização pessoal, profissional. E, às vezes, ele pode reagir de uma forma agressiva, mas sempre reagir. Vejam a palavra. Todas as vezes que eu vi, que eu presenciei, que eu li, que eu assisti, foi reação. Nunca vi. Posso estar enganado, comenta você aí se você já presenciou alguma coisa, de um português reagindo a um ataque de um brasileiro. Um português reagindo a um ataque gratuito, desnecessário, sem motivo de um brasileiro. Você dificilmente vai ver. Claro que pode ter. Claro que, né, acontece. O ser humano não tem controle das suas emoções muitas vezes, infelizmente. A gente precisa ter o controle dessas emoções, mas o ser humano nem sempre ele vai ter o controle da situação o tempo inteiro. Mas o que eu queria deixar para vocês nesse vídeo era a minha percepção, meu ponto de vista sobre esse tema, sobre essa frase, sobre essa afirmação, sobre esse questionamento que muitos fazem. E as pessoas ficam em dúvida, geralmente quem está fora de alguns contextos pode apoiar um lado e pode apoiar o outro. Eu digo para vocês que eu não apoio nem um lado e nem o outro, mas eu compreendo muitas vezes o lado dos brasileiros. Não estou dizendo que os brasileiros são certos, mas também não estou dizendo que os brasileiros são errados. Não estou dizendo que os portugueses estão errados, mas também não estou dizendo que os portugueses estão certos. Cada um sabe a sua história, cada um sabe o que proporciona, cada um sabe de onde tira a sua energia positiva, a sua energia negativa. Eu só acho que é desnecessário. Estão se perdendo energia, inteligência, e poderiam se juntar, viver no mesmo país. Afinal de contas, como eu digo sempre, vivemos em uma democracia, e quando se vive sob uma democracia, divergências são comuns, conflitos são comuns. Mas quando se trata com inteligência as divergências, as opiniões diferentes, se chega a um consenso comum, onde todos podem viver em paz sem ofensa, porque a ofensa magoa. Ofensa gratuita, desnecessária, vazia, sem conteúdo e sem justificativa. As justificativas muitas vezes desses ataques são tão rasas que você fica sem entender a razão. Comenta aí o que é que vocês acham disso. Parte 1 do vídeo, vou ver se
se cabe mais uma parte 2 desse vídeo. Mas comenta, se inscreve, curte, compartilha. Peço sempre com muito respeito, não estou agredindo, não estou ofendendo, não estou atacando e não estou apontando. Só estou relatando algumas coisas que a gente presencia que às vezes são injustas, dependendo do ponto de vista que você vê. E às vezes confunde as pessoas que estão de fora, ou às vezes confunde até mesmo as pessoas que estão dentro. Mas vale a pena refletir, vale a pena olhar por um ângulo diferente, vale a pena prestar atenção no contexto de alguns vídeos que a gente assiste por aí, que às vezes a gente pega só um pedaço das histórias, às vezes a gente pega só o conflito daquele momento, mas a gente não conhece o contexto por trás daquela explosão, daquele conflito, daquele debate. Esse era o meu vídeo. Um abraço para vocês, espero que vocês gostem, entendam, compreendam, comentem e digam para vocês, coloca aí no vídeo a opinião de vocês. Um abraço, fui. Peter Pan, that's what they call me. I promise that you never be lonely.